Bom, pessoal, olá novamente. Vamos a mais uma aula de SolidWorks, tá certo? E hoje a gente vai aprender a mexer nas features, tá certo? Vamos abrir nosso SolidWorks. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, aqui é a nossa. Vamos criar uma nova parte, tá certo? E hoje a gente vai aprender a mexer na parte daqui de features, certo? Bom, assim como as features, elas servem para peças em geral, tá bom? A gente também tem outras partes, outras abas que funcionam de maneira similar às features, porém com especialidades mais específicas, né? Bom, aqui a aba de sketch, a gente já aprendeu a mexer, tá certo? Que a gente fez isso na aula passada. Hoje a gente vai aprender a mexer aqui em features, que é a parte de extrude, revolved, né? Cut, enfim, diversas coisas aqui que a gente vai aprender na aula de hoje. Mas de maneira similar, a gente também tem aqui, ó, as surfaces, certo? Que são indicadas para quando você vai fazer alguma superfície geral, como, por exemplo, eletrodomésticos, se você vai desenhar um liquidificador ou alguma coisa assim, alguma peça plástica, é indicado você trabalhar aqui nesse menu de Surface, certo? Existe também o Sheet Metal, que é para você trabalhar com, o nome já fala, né? Com chapas metálicas, com formação mecânica, tá bom? Isso aqui a gente vai tentar ver um pouquinho mais à frente, algumas aulas mais à frente. Tá bom? Por quê? Porque quando você dobra uma chapa, isso tem algumas especificidades que o software ajuda você, o SolidWorks, né, como software, ajuda você a não ter problemas na hora da fabricação. Por exemplo, quando você vai dobrar uma chapa, né, se você quer fazer, vou dar um exemplo rápido aqui, né? Se você quer fazer um sketch de uma chapa, tá bom? Então, vou pegar aqui o plano frontal mesmo. Vamos dizer que eu quero dobrar uma chapa em L. Bom, quero dobrar ela aqui em L. E eu quero que no final das contas ela tenha 50 milímetros de altura e 50 milímetros aqui de comprimento. Bom, então eu quero ela 50 por 50 e eu quero ela com um tamanho, tá certo? Uma abertura aqui, uma espessura da chapa de 3 milímetros. 3 milímetros, certo? Então eu vou colocar aqui, colocar o contrário, vou colocar 3 milímetros. Uma chapa até. Eu posso botar 2 milímetros, chapa mais fininha. Bom, se bem que 3 milímetros vai mostrar mais o que eu quero mostrar. 3 milímetros mesmo, certo? Então eu vou dar aqui um OK, certo? Eu vou fechar aqui. Digamos que eu mando isso para o projetista, né? Bom, o cara vai talvez imaginar, se não for um bom projetista, né? Vou botar aqui uma dobra, vamos dizer que a dobra aqui a gente tenha, tanto aqui quanto aqui, tá bom? Mas que a gente tem aqui um raio de 4 milímetros, certo? Então ele vai fazer essa dobra aqui na folha, tá certo? Imagina isso aqui sendo uma folha de metal, mais ou menos, vou botar de 50. Uma chapa de metal que foi dobrada aqui, certo? E aí tudo bem, a gente dobrou essa chapa de metal. Só que, se o cara comprar uma chapa dessa daí de 100 milímetros, quando ele for dobrar, vai faltar aqui em cima, né? Ou aqui embaixo. Nesse sheet metal, ele evita isso. Porque quando eu desenho isso daqui, né, como
uma chapa de metal, ele me dá, inclusive, a opção de abrir essa folha, né? Abrir essa chapa e mandar o desenho para o cara, já com as dimensões da chapa que ele vai ter que recortar, tá bom? E aí, isso facilita muito, né? Não ter erros na hora da fabricação. Tudo bem? A gente não vai mexer. Então, aqui, por exemplo, o cara ia comprar 50 por 50, né? Ia comprar um tamanho de 100 milímetros, né? Eu ia recortar um tamanho de 100 milímetros, tá bom? Não é bem assim. Vamos dar só uma visualizada rápida aqui como é que funcionaria. Então, ele é 50 por 50 por 50. Deixa eu tirar aqui esse Real View. Então, eu vou aqui no plano frontal, vou criar aqui um sketch. Vou criar aqui 50 milímetros. E era de 3 milímetros, não é isso? A altura da folha, 3. Ok. 50 por 3. Bom, aqui eu vou agora em Sheet Metal. Já estou aqui. Okay. Criei essa base, certo? E agora o que é que eu vou fazer? É melhor ter criado a 50 por 50. Deixa eu refazer aqui. Vou criar ela 50 por 50. Pronto. Agora que eu fiz essa base aqui, tá certo? É só para vocês verem, eu não estou comentando muito, porque é só para vocês terem uma ideia, tá certo? De como é que funcionaria. Agora eu vou fazer um flange, né? Suspenso. Pra cima. Ele vai ter 50 também. Tá certo? E aqui eu vou fazer... Vou deixar aqui mesmo, 90 graus, tá? Raio de curvatura, eu vou botar 2, porque foi 2 que eu usei lá no outro. Ok. Veja que é a mesma peça, certo, pessoal? Mesma coisa. Só que agora eu posso pedir a ele para planificar isso daqui, tá bom? E aí o que é que eu faço? E aí note o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou planificar, tá certo? Então eu vou colocar aqui em Flatten. Note que ele planificou aqui a minha peça, tá certo? Como se fosse a chapa de metal mesmo que eu estou trabalhando. Se eu for aqui em Evaluate e pedir para ele medir, observe que aqui não vai ter 100 milímetros, tem 100,5 milímetros. Por que tem isso aqui? Porque na hora da dobra, né, a dobra come um pouquinho da dimensão. Se ela come um pouquinho dessa dimensão, né, eu vou perder um pouco desse tamanho. Né? Então, eu tenho que colocar um recorte um pouco maior para quando eu dobrar, tanto o lado superior fique com 50 milímetros, como o lado inferior fique com 50 milímetros também. Bom, então, só para vocês verem a utilização desse recurso, tá certo? A gente talvez veja ele um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas não é isso que a gente vai falar hoje, que foi só uma prévia. Vamos falar hoje
das features, tá bom? Então, eu vou sair disso daqui, fechar isso aqui tudo. Vou criar uma nova parte. E agora sim vou para o que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Beleza, então. Então, aqui nas features, a gente tem alguns comandos. Ó. Extruded, Revolved, Sweep, Loft, Boundary. Isso aqui a gente não vai falar, não. Extruded Cut, Rolly Wizard, né? Revolved Cut, né? Swap Cut. Enfim, alguns comandos aqui. O Filet, tá bom? Algumas coisas aqui que a gente tem de comando, tá bom? Vamos usar os básicos hoje. A gente vai aprender os básicos hoje, tá certo? Para na próxima aula a gente já conseguir fazer a nossa primeira parte, o nosso primeiro desenho, certo? Eu até já separei aqui, fiz hoje, mas a gente já vai fazer para a próxima aula o nosso primeiro desenho, tá bom? Então esse será o nosso primeiro desenho. Então a gente vai passar disso daqui, tá certo? Que é um desenho, acho que ficou pequeno aí para vocês, deixa eu deixar um pouco maior. Aqui, ó, a gente vai passar disso daqui, que é um desenho em 2D, tá certo? Como a gente recebe um plano, para o 3D, tá certo? Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu vou fazer um sketch qualquer aqui, eu vou fazer um círculo, por exemplo. Vou pegar o plano frontal aqui, fazer um círculo. E eu vou mostrar, vou dar OK, tá certo? Então, eu criei o meu sketch de círculo, tá certo? Tá aqui ele. E eu vou mostrar para vocês o primeiro comando. O primeiro comando que a gente vai tratar hoje é o Extruded Boss, tá certo? Então, quando eu clico aqui, ele extruda algum esboço que eu criei, algum sketch que eu criei. Então, vou selecionar esse sketch aqui e você vai ver que ele já está dando o comando aqui, ó, para extrudar, né? Ou seja, criar um cilindro, já que eu fiz um círculo como sketch. Quando eu extrudo esse círculo, torna-se um cilindro, tá certo? E aí ele vai me perguntar, né, alguns detalhes desse círculo. É para uma direção só? Obviamente sim, tá certo? Aí ele vai me perguntar, ó, sketch plano? Sim, é de um sketch plano, certo? Na direção 1, cego até o próximo vértice, até alguma superfície. A gente vai ver isso aqui durante as aulas, quando a gente estiver fazendo algumas peças, certo? Hoje eu vou mostrar o blend, que é a extrusão cega, né? O extruded blind, né? O cego, que é o tamanho que eu disser, tá certo? Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 172, eu vou colocar 100 milímetros, tá certo? Então, ele pegou aquele círculo que estava lá e extrudou 100 milímetros, ok? Se eu vim aqui, se eu quiser que vá para outra direção também, eu apenas clico aqui, ó, na direção 2 e digo quantos milímetros eu quero na direção 2. Eu posso querer 200 milímetros na direção 2 e ele cria 200 milímetros para essa outra direção. Tá certo? Aí só eu vim aqui dar o OK e ele vai criar esse cilindro para mim. Tá bom? Então esse é o comando mais básico, a coisa mais simples que a feature mais simples que a gente aprende, certo? E ela ajuda a gente, né, a transformar sketches, que são esboços em 2D, em elementos em 3 dimensões, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu posso ter, deixa eu ver uma coisinha que dá para fazer aqui, ó. Poderia não ser assim o sketch, né? Deixa eu dar uma editada aqui, ó. Editar o... Vou botar aqui então com 200 e eu vou colocar um cilindro mais fino aqui de 170, certo? Vou sair aqui agora, note que aquele cilindro deveria ter virado um círculo, né? Será que eu fiz certinho? Fiz certinho. Não está transformando em círculo, algum bug aí do
Tá certo? Tá pegando. Ok. Isso é porque eu criei com... Deixa eu deletar aqui. Vou criar esse extruded de novo. É por isso mesmo. É porque eu estou criando com uma ferramenta só. Eu tenho que criar, tá certo? Do sketch inteiro. Pronto, agora foi. Vou botar aqui, sei lá, 300. Vai ficar. Agora a gente tem esse círculo, certo? Vamos dizer que eu queira criar um elemento, tá certo? Daqui até aqui, certo? Um quadrado aqui no meio. O que é que eu faria? Eu iria ter que desenhar um novo sketch, tá bom? Então, eu iria aqui, ó, sketch, e perguntaria qual sketch você quer criar. Eu ia criar algum plano intermediário aqui, já que eu quero, como se quisesse ligar uma parede à outra, tá certo? Então, eu usaria ou o plano direito ou o plano superior. Vou usar aqui o plano direito, tá certo? E aí, agora eu desenho esse quadrado que eu quero criar aqui no meio. Certo? Tá legal para mim aí. Dou OK. E ele está aqui no meio. Agora eu quero que ele vá até as duas laterais, né? Eu quero que ele encontre as duas laterais. Como é que eu faço isso? Eu vou usar Feature de novo, né? Extruded Boss. Só que se eu criar assim, certo? Vai. Se eu quisesse colocar assim, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Quisesse colocar aqui no meio. Se eu desse OK, ia ficar parecendo que tá. Tá bom? E para finalidade de desenho, eu conseguiria resolver o problema. Mas, se você vai enviar isso para alguma pessoa que realmente mexe com o software, ou vai precisar fabricar isso daí, né? E é uma empresa, né, que tem ferramentas de CNC, por exemplo, isso daí ela vai dizer que você fez um trabalho porco, certo? Um trabalho mal feito. Por quê? Porque apesar de parecer certo, tá bom? O pedaço aqui está adentrando, né? Se eu olhar aqui o sketch, se eu olhar aqui o edit, certo? Ele está adentrando aqui. Então isso aqui está errado. O que eu posso fazer para solucionar isso? Para ele ir só até essa borda aqui. O que eu posso fazer é tirar do blind, tá certo? E colocar up to surface. E aí, que superfície é esse, né? Então, até a superfície. Que superfície? Essa daqui. Ele vai certinho até a superfície. Bom, então, para isso que servem essas outras opções, né? Até o próximo vértice, até o próximo desenho, né? Dar um offset de alguma superfície, tá certo? Essas outras aqui a gente vai ver mais à frente, tá certo? Durante o nosso curso. Então, para esse lado, eu colocaria para a direção 2 também, do mesmo jeito. Tem a superfície, seguraria na mesma superfície, tá certo? E aí, quando eu desse OK, agora eu estou ligando um lado ao outro, tá certo? Realmente só triscando, né, na superfície. Aqui estaria de maneira mais coerente, mais correta, certo? Então, tem várias outras formas de utilizar isso. A gente vai dar uma olhadinha mais para frente, tá bom? Mas essa é a ferramenta de extrusão, certo? Outra ferramenta bastante utilizada é essa aqui, Revolved Boards, tá certo? Ou seja, eu quero fazer um copo desse aqui, ó. Certo? Copo de água. Aproveitar até para beber um pouquinho, certo? Como é que eu faço um copo desse? Eu crio o perfil dele e revoluciono, certo? Eu acho que é o jeito mais simples de fazer, até porque tem essas dobrinhas aqui, ó, que são chatinhas de fazer se você for extrudando parte por parte, certo? Então, como é que eu faria isso daqui? Deixa eu fechar isso aqui, que serviu para... Vou botar aqui no ovo. E aí, o que é que eu faria? Eu iria fazer o sketch, que seria o perfil disso aqui, né? Metade do perfil disso aqui. Então, vou aqui em Sketch, plano frontal. Vou criar logo uma linha de centro aqui no meio. Certo?
E aí eu vou fazer malmente aqui o que seria esse copo. Ele é alguma coisa assim. Tem uma quedinha aqui. Aí ele vem aqui, pá. Mais ou menos assim, tá bom? Eu posso vir aqui no Smart Dimension agora. Posso colocar aqui como 20 milímetros. Eu coloco aqui 1 milímetro. Aí eu coloco aqui 3 milímetros. Aí eu coloco aqui 2. Aí aqui vai de 1 em 1, ó. 1. Vou botar 1, 2. Obviamente, fiz esse começo. Vou fazer mais alguns. Mas óbvio que eu vou utilizar o meu comando, tá certo? De copiar. Tá bom? Então, vou pegar aqui, ó. Selecionar essa parte. Certo? Vou aqui no copiar entidades, copie. Ele vai pedir o ponto inicial vai ser aqui. E o ponto final vai ser aqui no... Pronto. Copiei, tá certo? E ficou bem pequenininho. Ficou bem feio, na verdade. Tá abrindo demais. Eu posso pedir isso daqui, transformar esses dois em 4. O mal é que aqui agora eu tenho que fazer um de... Acho que com 4 vai mais certinho, né? Então, de 4 em 4 aqui, selecionar de novo. Ele me pede o meu ponto inicial, meu ponto final. E agora, mesmo que não fique tão bonitinho, eu vou deixar assim mesmo, viu, pessoal? Aqui é só para vocês entenderem o comando, né? Para ficar perfeito. Então, vou copiar mais uma única vez. Beleza, posso deletar uma dessas linhas aqui, ó. Pronto, aqui está o meu copo, tá bom? Eu vou esconder esse monte de dimensões, porque senão vai ficar ruim para eu ver, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer agora? Dizer que isso daqui, tá bom? É um corpo, né? Tem uma espessura. Então, eu vou dar um offset. O offset eu vou dar de 0,3 milímetros. Um offset razoável. Vou dar um OK. Tenho que fechar o meu esboço. Então, fecho aqui. Ó. Muitas vezes a gente não consegue terminar porque não fechou. Ah, falando nisso aqui, eu vou ensinar daqui a pouco a vocês a colocar essas relações, tá certo? Que eu não falei isso na aula passada. Eu vou falar isso hoje. A gente fechou o esboço aqui e vai fechar o esboço aqui também. Tá bom? E aí o que a gente vai fazer?
A gente vai sair do sketch. E agora, obviamente, a gente vai fazer a nossa feature de base revolucionada. Ele vai perguntar, o que é que eu vou revolucionar, tá certo? Então, vou selecionar aqui o meu sketch, tá bom? E aí ele pergunta, né? A linha de revolução é essa, tá? Já era para ele estar dando um preview. 360 graus, os contornos que vão ser. Vou tentar aqui de novo, que deu alguma coisa que eu não... Selecionar aqui. Revolver. Ah, tá, aqui ele tá fechando, né? Eu deixei esse aqui morto no sketch. Então, tenho que sair, clicar aqui no sketch, editar o sketch, achar onde eu deixei isso daqui morto. Aqui, ó. Tá certo? Deixei, acho que foi só aí. Posso sair agora do sketch e tentar novamente. Aqui é o centro. Contorno é esse. E aqui ele está me dizendo que eu ainda tenho alguma coisa aqui que não está. Ah, não, tá certinho aqui. Pronto. Tá dizendo que eu estou intercedendo a linha de centro. Pronto. Então aqui está o meu copinho, né? Não está tão bonito assim, mas está parecendo mais uma caixa d'água. Mas é esse o copinho que eu teria, né? Então, posso aplicar aqui, ó. Ficar mais parecido, colocar um plástico. ABS, PP, tem PP aqui. PP. PP. Pronto, então tá o meu copinho aqui de PP, tá certo? PP bonitinho, tá certo? Como é o caso aqui do copo. Então, para isso que serve esse comando, né, essa feature de Revolve and Base, certo? Para quê? Para que você consiga um pneu, uma roda, alguma coisa. Sempre que você tiver alguma coisa que você pode revolucionar, você vai usar esse comando aí, tá bom? Vamos para o próximo. Então, vimos 2 comandos já. Vamos para mais um. Nosso próximo comando, pessoal, vai ser então sweep boss, tá certo? A gente usa muito isso daqui para fazer tubulações, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Vou abrir mais uma parte.
Então, se eu quiser fazer alguma tubulação, por exemplo, eu não vou criar a tubulação em si, né? Não vou extrudar a tubulação. Então, como é que eu faço ela? Eu vou aqui em Sketch, e daí eu crio o caminho da tubulação, certo? Inicialmente. Então, eu vou criar aqui um caminho qualquer, ó. Vou dizer que eu estou fazendo aqui uma tubulação desse tipo aqui. Tubulação assim. Então, dessa tubulação aqui, eu vou dar até um contorno aqui, ficar bonitinho, né? Botar de... Ok? Um contornozinho para ficar mais bonitinho. Então, essa é a tubulação que eu vou fazer. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar a seção transversal dessa tubulação para mandar ela percorrer todo esse caminho que eu acabei de criar. Só que tem um problema. Na verdade, tem um detalhe, não é bem um problema, um detalhe. Quando eu fizer esse esboço dessa seção transversal, ele tem que começar exatamente do ponto final, no caso é esse ponto aqui, da minha tubulação, certo? Então, eu vou dar um OK aqui. E aí eu vou criar agora essa seção transversal. Então, eu vou criar aqui uma circunferência, tá bom? Peraí, primeiro eu tenho que sair desse sketch, beleza? Finalizei aqui o percurso que essa minha seção transversal vai percorrer. Agora eu vou criar um outro sketch. Esse sketch tem que ser perpendicular ao início daqui, tá certo? Então, seria esse aqui, esse plano superior. Agora eu vou pegar aqui o círculo e vou começar esse círculo aqui, ó. Repare que ele está bem perpendicular ao último ponto ali. Vou colocar aqui, inclusive, 2. Perfeito aí. Vou sair. Não vou colocar nenhuma dimensão, porque o que eu quero é mostrar para vocês o que acontece. Não quero fazer nada muito preciso. Então, essa seção transversal aqui agora, ela vai percorrer todo esse caminho. Então, vamos lá em Features, Swap Boss Base. Então, aqui já mostra, né? Ó, é bem intuitivo. Então, aqui mostra para eu selecionar o sketch que eu vou fazer percorrer, né? Percorrer o caminho, que foi o meu sketch 2. E depois qual é o caminho, que é o meu sketch 1. Então, quando eu faço isso, ele já demonstra, né? Ele já dá um preview aqui do que vai acontecer. Então, quando eu dou OK aqui, ele dá esse comando. Então, eu faço essa tubulação aqui, ó, já seguindo aquele caminho pré-definido. Bom? Então, esse é o Swap Boss Base, tá bom? Tem também esse Loft Boss Base, tá bom? Que é outra ferramenta de criação para fazer, por exemplo, passagem de uma forma para outra. Por exemplo, um círculo, perdão, para um hexágono, por exemplo. Às vezes é preciso fazer isso. Ou um quadrado para um hexágono, tá bom? Vamos fazer aqui um quadrado para um hexágono, só para eu mostrar para vocês como é que funciona essa ferramenta. Então, vou fazer o meu sketch. Vou pegar agora o plano superior. Podia ter pego o plano frontal, mas preferi pegar o superior. E aí eu vou fazer o hexágono primeiro, tá bom? 6 lados aqui. E eu vou criar esse hexágono aqui. Pronto. Desse hexágono eu vou ter que criar agora uma outra forma, né? Um círculo, por exemplo, em cima. Podia ser um quadrado, um círculo, um triângulo, enfim. Podia ser várias coisas, mas eu vou criar um círculo. Esse círculo eu vou criar acima. Aí eu vou precisar criar uma coisa que eu vou mostrar para vocês depois, que são referências. Então, eu vou precisar criar aqui agora um plano de referência, ou seja, um plano superior a esse plano aqui inicial. Bom, então, vou aqui, ó, em Features, referência, pode ser um plano, um eixo, certo? Um sistema de coordenada, um ponto. Nesse caso, a gente precisa de um plano. Bom, e aí, quando eu clico aqui em plano, ele vai me perguntar qual é os parâmetros, né? Eu vou selecionar esse plano superior aqui como parâmetro de base, né? Para esse meu plano referencial. E aqui eu vou botar ele, por exemplo, com 200 milímetros. Então, ele vai ficar 200 milímetros acima
desse plano superior, tá bom? Então, deu um OK aqui, criei agora aqui o plano 1, certo? E nesse plano 1 eu vou fazer um sketch. Que sketch é esse? O meu círculo, tá bom? Então, criei aqui um círculo qualquer, e aí desse círculo eu quero que seja criado um hexágono, tá bom? Então, eu venho aqui em Features, aí eu venho em Loft Boss Base, digo qual é a parte de cima, vai ser esse meu círculo, digo qual é a parte de baixo, e ele já faz esse contorno. Podia ser que eu quisesse que aqui fosse mais parecido em cima com o tarugo, e embaixo fosse mais parecido com esse hexágono, né? Aí eu podia fazer assim também, ó. Eu podia descrever aqui em perfil, né? Poderia pegar esse perfil aqui, ó, e descrever a forma que eu queria. Bom, vou fazer isso aqui para vocês verem como é. Então, vou criar um novo sketch. Esse sketch agora tem que ser perpendicular a esses planos. Então, posso utilizar tanto o plano direito como o frontal. Vou usar aqui o plano direito mesmo, tá mais fácil para mim. E aí, nesse plano direito, eu vou desenhar uma spline, tá certo? Uma linha aqui vaga, tá bom? Vou começar daqui. Vou começar daqui de cima, ó. Note que eu estou fazendo aqui uma curva, né? Em que eu coloco mais ou menos como eu quero essa minha transformação, né? Desse círculo para esse hexágono. Então, sair daqui e agora eu vou fazer a mesma feature. Vou definir os dois, né? Só que agora eu vou definir essa curva, ó. Ó, note que agora ele centrou, né, o círculo até o sketch. Eu podia ter feito para os dois lados, tá certo? Fiz para um só que ele meio que deformou, mas eu podia ter feito para os dois lados para ele ficar meio que abrindo no final, certo? Aqui, deixa eu ver se dá para... não, o máximo que dá é deformando, tá bom? Mas note que aqui, por exemplo, eu fiz um contorno agora mais ajustado, tá bom? Então, é para isso que serve esse Swept Boss Base, tá bom? Então, você dá essas informações para ele, perdão, esse Loft Boss Base, né? Você dá as informações para ele e ele cria, né, essa transformação de uma forma em outra. Normalmente eu só transformo mesmo, mas às vezes você quer fazer esse contorno, essa silhueta da peça. Ok? Bom, vamos agora. Agora a gente acabou aqui basicamente as ferramentas de extrusão, seja ela por extrusão normal, por revolução, por segmento ou por loft. E agora a gente vai para as partes de corte, tá bom? Então a gente extrudou, a gente criou o material, agora a gente vai cortar material, tá bom? Então, vamos lá. Vou fechar aqui mais uma vez. Então, pessoal, eu vou... Então, aqui, nova parte. E aqui vamos fazer um sketch simples, tá certo? Um quadrado simples. Tá bom? Vou usar o Extrude para dar uma extrudada nesse quadrado. Então, acabei de criar um cubo. Na verdade, um paralelepípedo, né? Porque um cubo tem que ter todas as faces iguais. Então, paralelepípedo aqui. E nesse paralelepípedo, por exemplo, eu quero fazer um furo com uma broca. O que é que eu faço? Extruded Cut. Mas antes de extrudar
algum corte, eu tenho que desenhar um sketch, certo? Do mesmo jeito que quando eu extrudo, eu crio um sketch para extrudar, da mesma forma, aqui eu vou criar um sketch para cortar, tá bom? Então, eu vou criar um círculo aqui nessa face, clico aqui em círculo, ó, aí eu vou selecionar qual face eu quero, eu posso selecionar aqui clicando em cima mesmo, ou selecionar alguma face aqui nos meus planos, tá bom? Nesse caso, eu quero essa face aqui superficial, então eu vou utilizar, só clicar aqui em cima mesmo. Então aqui eu vou criar um círculo qualquer, tá bom? Saio, tá o círculo criado aí. E agora sim eu posso vir aqui em Features e clicar em Extruded Cut. Seleciono o círculo que eu acabei de criar e ele vai criar um corte, né? Então ele vai me dar um blind, aqui é cego, tá bom? Então ele vai cortar até onde der. Se eu mandar ele cortar até aqui, ó, ele corta até aqui. Se eu mandar ele cortar até aqui, ó, ele corta até aqui. Ou se eu der a dimensão que eu quero que ele corte, só clicar aqui, né, no tamanho, dou 100, Enter, e aí ele corta, dou OK, ele vai cortar esses 100 milímetros. E aí eu fiz o meu corte. Ok? Então essa é a primeira forma de cortar. Eu posso também fazer um corte revolucionário. Assim como eu fiz aquele exemplo da peça, né, fazer aquele copo revolucionando aquela parte, né, eu posso também fazer um corte revolucionado, tá bom? Então, eu vou fazer um corte revolucionado aqui, vou criar quase que um triângulo, né, para fazer um corte como se fosse um tronco de cone, certo? Então, eu vou criar um novo sketch, dessa vez não vou selecionar a superfície, eu vou selecionar um dos planos, nesse caso esse plano superior aqui, tá certo? E aí eu vou fazer o desenho que eu quero cortar nessa peça. Por exemplo, eu quero cortar nessa peça, quero que eu venha aqui reto, faça isso aqui, faça isso, isso, isso. Quero cortar isso aqui. Fechei a forma que eu quero cortar. Crio uma centerline, né, que é para executar o giro. Bom, e saio do sketch. Então, criei aqui. Quando ele cortar, ele vai revolucionar isso aqui. O problema é que quando ele revolucionar, acho que vai ficar um pouquinho grande. Eu vou dar uma editada nesse sketch. Eu vou diminuir isso aqui um pouquinho. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. Pronto. Agora eu acho que ele não vai quebrar nada, não. Então, eu vou aqui em Features, Revolved Cut, tá certo? Seleciono aqui que eu quero cortar com isso, a linha já está ok. Tá? Direção 1, Blind, 360 graus. É com isso aqui. Ele está selecionando uma coisa que eu não quero muito. Vou tentar selecionar o sketch inteiro. O axis de revolução é esse. Ok. E o que eu quero cortar é isso daqui. Ok. Está dizendo que o sketch está aberto. Ah, está intercedendo com a linha de centro. Eu cometi um erro aqui, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu editar esse sketch aqui que eu cometi um erro.
corrigir o meu erro aqui, porque eu estava criando o esboço com a linha contínua intercedendo, né, com a linha de revolução. Então, volto aqui no meu Features, volto aqui no Revolved Cut, tá bom? Eu vou selecionar o que é que eu vou revolver, é isso aqui. Tá bom? Acho que agora que ele já criou, dou um OK. Pronto. Então, ele criou, né, um corte revolvendo aquela seção transversal que eu fiz. Tá bom? Se eu quisesse fechar, eu também poderia ter fechado. Enfim, eu posso fazer de diversas formas. Mas aqui está o furo, né, revolvido. Tá bom? Eu posso fazer um furo, né, nessa peça para passagem, por exemplo, de algum fluido. Então, eu vou deletar isso aqui, ó. Vou deletar esse sketch aqui também. Vou deletar esse outro furo aqui. Aqui eu vou deixar. E aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou deixar esse círculo um pouquinho menor. Aqui eu vou vir em Smart Dimension. Ele está aqui com 54. Vou deixar ele com 5. 5 ficou pequeno. Vou deixar ele com 10. Pronto. E vou deixar ele... aqui a 20. E a 20. Pronto. Vai ficar aqui, tá bom? E a partir desse carinha aqui, né? Na verdade, eu vou deixar ele no meio. Vai ficar mais fácil de eu fazer o desenho. Senão, eu não vou deixar ele no meio, não. Ele tá 20 e 20, eu vou ensinar vocês a fazer logo, né? Tá 20 de cá, 20 de cá. Vou ensinar vocês a fazerem um plano, né? Como a gente fez, mas para interceder certinho aqui, para a gente conseguir fazer o corte, tá bom? Então, eu venho aqui em Features, vou criar um plano de referência. Esse plano de referência vai estar baseado aqui nesse plano, nessa face, tá bom? E nessa outra aqui, por exemplo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não preciso disso aqui não. Deixa eu tentar fazer só com 200, vou fazer com 20. Vou inverter. Pronto. E agora eu sei, tá vendo, ó? Que ele tá cortando certinho aqui o meu círculo, certo? O que é que eu consigo dizer com isso? Eu consigo mostrar que essa peça, né, ela tá sendo feita, né, aqui, tá bom? E aí eu não quero só que ela vai entrar aqui, na verdade ela vai sair do lado de cá, ó, mais na frente. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de mais planos como esse. Então, vou dar um OK aqui, para finalizar esse primeiro plano, e vou fazer um sketch nesse primeiro plano. Então, nesse primeiro plano aqui, ele vai sair daqui. Fazer um sketch nesse plano que eu acabei de criar. Tá certo? E aí eu vou sair com a linha do centro aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Deixa eu puxar outra linha. Então, nessa primeira parte, esse furo ele vai vir até aqui, e descer um pouquinho. Pronto. Isso é o que ele vai fazer, certo? Então, sair desse sketch. Aí, depois, ele vai percorrer a peça cortando aqui ela. E depois vai terminar em outro plano. Então, eu vou criar mais um plano, mais um plano de referência, baseado aqui também. Se o outro foi 20, eu vou colocar agora com 80. 80 tá pouco ainda. Vou colocar com 150. Pronto, bem na pontinha ali, tá certo? E aí eu vou finalizar. Finalizei aqui.
Vou colocar aqui meu plano de frente para ver o que é que eu estou fazendo. Vou criar um novo sketch nesse plano 2, tá certo? Eu sei que eu comecei aqui, eu quero terminar aqui. Eu vou pegar uma linha e vou finalizar aqui. E ele finaliza saindo aqui, certo? E entre esses dois planos, o que é que liga? Tá vendo que eles estão longe um do outro? O que é que liga esses dois planos? Eu posso vir aqui em um sketch 3D e aí ligar, pego uma linha, né? E eu consigo ligar esse ponto a esse ponto. Tá certo? Agora eu posso sair e beleza. Show? Agora eu posso vir aqui, por exemplo, o fillet vai ser só para peça acabada. Ver se eu consigo dar um fillet aqui, mas creio que não, porque não, aqui vai ser só para peça acabada. Se eu quisesse fazer aqui, eu teria que ter feito no próprio sketch, tá bom? Mas vamos fazer isso aqui, seguir agora. Então, vou pegar o meu feature, vou fazer agora um swept cut. Ele vai me perguntar qual é o que é que vai cortar, é isso daqui, qual a linha que eu tenho que seguir, essa. Tá certo? Deixa eu deletar isso aqui, na verdade. Vou começar aqui, ok. E aí eu comecei o corte aqui. Para vocês verem esse corte, eu tenho que cortar aqui a peça, né? Aqui o corte. Tá bom? E aí eu quero agora que ele siga para cá, tá bom? Na verdade, tem até um jeito mais fácil de eu fazer isso. É porque aqui as curvas, elas estão quebradas, tá certo, pessoal? Cada um faz parte de uma curva diferente, ó. Então, tem como eu juntar essas curvas todas. Eu posso vir aqui em curvas e posso colocar aqui em composite curve, ou seja, uma curva feita de várias partes, né? Então, eu junto essas três curvas aqui em uma curva, entre aspas, né? Uma curva só, tá bom? E aí eu venho aqui novamente em Features, agora sim eu venho em Swept Cut, e aí eu seleciono aqui ele como curto, aqui agora quando eu selecionar vai ser a curva inteira, vai, a curva composta, né? Dou um OK, e aí pessoal, ó, já vem de uma ponta a outra. Então é como se eu estivesse cortando aqui, ó, eu vou dar aqui o esboço, você vai ver ó, que ele vem ó, cortando aqui a peça como um todo. Vou botar aqui assim, vocês vão ver aqui, ó, cortando a peça como um todo, ó. Não sei qual local eu coloco aqui para melhor visualizar. Acho que talvez aqui dá para visualizar uma parte boa. Aqui dá para ver, ó, todo esse corte, aí vai seguindo aqui o corte pela linha, ó, vai seguindo por essa linha aqui, ó. Depois finaliza ali nesse contorno aqui final, tá bom? Então esse seria aqui o meu Extruded Swept Cut. Não tem Extruded, né? É só o Swept Cut, tá bom? O Loft funciona da mesma forma que eu fiz o outro, tá certo? Só que para corte, então é bem intuitivo, tá bom? E para finalizar, eu vou mostrar a vocês como faz esse fillet, né? Ou fillet ou chanfro, já em peças finalizadas. Então aqui eu tenho um paralelepípedo finalizado, eu podia querer fazer um chanfro nele agora. Então eu só seleciono o canto aqui, pessoal, que eu quero fazer esse chanfro. Digo como eu quero fazer esse chanfro, tá bom? Então eu quero dar dimensão e ângulo, dimensão e dimensão, eu posso querer dar dimensão e dimensão, tá certo?
ele não vai ser simétrico, então assimétrico, aí eu dou as duas dimensões. Um vai ser 10, o outro vai ser 20. Tá bom? E aí eu faço um chanfro não linear. Ou não equivalente, né? Não de dimensões diferentes, tá bom? Eu posso também querer dar um chanfro na quina aqui, ó. Então, eu posso selecionar aqui chanfro, seleciono aqui, ó, e aí eu seleciono qual quina eu quero dar esse chanfro, no caso essa aqui. Vou colocar todos os três iguais, mas eu podia botar um diferente aqui, 20. Tá bom? E aí um chanfro na quina aqui, para que evitar a quebra dessa quina, tá bom? É a mesma coisa com fillet, tá certo? Eu posso dar um fillet aqui, ó, por exemplo. Uma coisa interessante é que, tá vendo que eu cliquei nessa linha, ele deu um fillet aqui, mas eu posso querer dar um fillet, por exemplo, nesse contorno inteiro. Então, só eu vim aqui em fillet, clico, em vez de eu clicar na linha aqui que eu quero dar o fillet, eu clico aqui no meio, ó. Ele já dá o fillet no contorno inteiro, ó. Certo? Então, é basicamente essa brincadeira aí. Então, hoje, pessoal, nós vimos como fazer features, tá bom? As features principais, as de extrusão e de corte principais, tá certo? Vimos um pouquinho de como fazer um plano de referência, tá bom? E vamos ver mais alguns detalhes na próxima aula, certo? A gente ainda vai mexer um pouquinho mais nesse menu de features na próxima aula, ok? Então, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.